Domingo, 26 de julho de 2026, 10h30, e estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast Pensamentos Intrusivos. É mais ou menos um mês desde que eu gravei o último episódio, e nesse mês aconteceu muita coisa. Uma coisa muito grande no mundo, né? A Copa do Mundo. E, pô, como que vocês estão? Como que foi assistir a Copa do Mundo aí? Acho que para todo brasileiro, ou quase todo brasileiro, o saldo foi bem positivo, né? No que tange a Argentina não ganhar, né? Porque se for pensar na seleção brasileira, já você vê que na minha cabeça eu já nem considero mais a seleção brasileira. Eu já nem considero mais os nossos feitos. Eu só considero as desgraças dos outros, tá ligado? Porque os nossos feitos eu sei que não vai ser o suficiente pra fazer com que a gente seja feliz, né? Então é melhor que a gente se faça feliz com a tristeza dos demais, porque sinceramente não tá dando, né? Mas acho que foi positivo até o, a Copa do Mundo. Foi muito maneira. Eu disse para vários amigos que acho que essa foi uma das Copas do Mundo assim, mais legais que eu assisti. Com certeza, assim, sem sombra de dúvidas. Foi muito legal acompanhar esse quase um mês e meio aí de Copa. E, e que nem eu falei, né? Eu comecei a acompanhar a Copa que eu lembro vividamente em 2010 e até então a Copa de 2010 tinha sido a mais legal para mim. Mas essa passou. A Copa de 2026, com certeza, até o momento, foi a melhor Copa que eu já assisti assim na minha vida, né? E jogos muito legais, histórias muito legais, polêmicas, acho que foi tudo assim muito legal, muito completinho, né? Como vocês estão? Vocês estão bem? Tô bem, me sentindo bem, trabalhando bastante, vivendo essa vida aí do paulista, né? A vida que o paulista médio normalmente vive, né? Trabalha, tem um longo caminho até o trabalho, trabalha bastante, um longo caminho até em casa, aí faz alguma coisa. Eu, no caso, sempre vou à academia, então volto do trabalho, vou à academia, durmo e assim a gente recomeça, né? E vai vivendo a vida, né? No último episódio, é, eu anotei diversos temas para falar, né, nesse episódio. Eu fui anotando nesse decorrer aí de um mês que eu não gravo. A gente tem muita coisa para falar. E uma das coisas assim que eu já queria recapitular, não é nem impor um assunto novo, é mais recapitular um antigo, é que no último episódio eu falo sobre inspiração. Se eu não me engano, eu falo sobre a morte do Gunley, né? Que já tem, acho que quase 2 meses já que aconteceu. Doideira isso, já faz tanto tempo assim. E eu falo sobre inspiração, né? Sobre como uma pessoa pode inspirar tantas outras, né? Que não, que às vezes eu tinha um pouco de dificuldade de entender. Como que você se sente tão inspirado por uma pessoa? E aí eu acho que com a Copa do Mundo isso ficou muito mais fácil de eu entender. Porque, obviamente, né, quem gosta de futebol tem os seus jogadores preferidos. Seja o Messi, seja o Cristiano Ronaldo, seja o Neymar, o Mbappé, o Haaland, que seja. E não só isso, né? Eu também acho que, como a Copa do Mundo reúne as seleções e os melhores jogadores de cada seleção, a gente está ali vendo atletas de alto nível no seu respectivo esporte, performando o máximo que eles conseguem. Alguns você pode achar medíocre, outros você pode achar fantástico, como o Messi, como o Mbappé, como o Haaland, que seja. Ou um zagueiro, tanto faz. E aí eu acho que vendo a Copa, acompanhando a Copa, acompanhando as histórias, eu consegui entender melhor essa ideia de inspiração. Porque eu acho que a inspiração parte da semelhança. Então, quando você vê um semelhante a você conquistando, e quando eu digo conquistando, eu não estou falando que necessariamente tem que ser um semelhante seu que é espanhol, né? Que no caso foi a seleção que ganhou a Copa. Mas eu diria conquistando o mundo, porque a partir do momento que você está na Copa do Mundo, você conquistou aquele espaço. É um espaço para poucos. É 4 em 4 anos, sabe? Muita coisa pode acontecer de 4 em 4 anos. Então, acho que quando você vê um semelhante seu conquistando, você se sente inspirado, porque você se enxerga naquela pessoa. E aí você acredita que
se é que foi possível para aquela pessoa, pode ser possível para você. Eu acho que, a princípio, eu pensei muito nisso. E outra coisa que me veio muito à cabeça também, aí foi, por exemplo, vendo o Cristiano Ronaldo jogar. Eu sempre fui muito fã do Cristiano Ronaldo, sempre fui jogador, assim, eu sei que a pessoa física, né, o CPF, Cristiano Ronaldo, tem diversos problemas aí, extracampo, problema aí com muita coisa, muita merda. Dentro de campo é outra história. Eu mesmo, pode me julgar, pode me chamar de hipócrita, pode chamar de demagogo, me chame de o que quiser. Mas eu sempre, eu acho, e isso também vai do que eu gosto ou não, porque eu sei que, como eu disse, eu sou hipócrita, eu não tiro isso, essa característica da minha pessoa. Então, às vezes vai ter um jogador que fez alguma merda fora de campo e eu vou julgar ele mesmo sendo dentro de campo porque eu sou hipócrita, irmão. E outros não, tá bom? A gente colocou essa linha, sou hipócrita. Mas, ver o Cristiano jogar essa Copa, eu que fui um cara que acompanhei uns 10 anos assim da carreira dele, ferrenho, assim, desde 2014, 2013, que eu acompanho o Cristiano Ronaldo, ver ele jogar essa Copa foi muito foda. E aí é onde eu pego a inspiração. Não porque eu me acho semelhante ao Cristiano, nem um pouco. Nunca, nem um pouco, tá ligado? Eu não tenho a persistência que ele tem, a força de vontade. Talvez não para empregar no futebol, eu posso empregar em outras coisas, mas não, mesmo assim não acho que eu tenha. E só que o fato foi a superação que ele demonstrou pra mim, tá ligado? Eu, como um fã dele, acompanho ele mesmo jogando na Arábia. E aí, eu, sabe, pra quem pergunta pra mim e fala, pô, o que que você acha que o Cristiano Ronaldo achar, né? Como você acha que ia ser a Copa do Cristiano Ronaldo? Eu falo, mano, infelizmente o Cristiano Ronaldo está velho. Ele tá velho, mano. Ele tá com 41, 42 anos. Ele não tem mais nível pra jogar em seleção. Ele joga porque ele é o Cristiano Ronaldo. Ele é o maior jogador da história de Portugal. Enquanto o maior jogador da história do seu país está ativo jogando bola, você convoca ele. Não tem segredo. Você convoca ele. O Pelé jogou dos, sei lá, vamos supor que ele jogou dos 17 aos 50. Nos 50 anos, você tinha que convocar o Pelé. Se o Maradona tivesse jogado até os 50 anos, nos 50 anos, você convocaria o Maradona. Se o Messi jogar mais 4 anos e na próxima Copa ele ainda estiver jogando, mesmo que seja no News Old Boys da Argentina, como dizia a piada, foda-se. Mas se ele estiver jogando no News com 40 e tralalá, ele é chamado. Ele é o melhor da história, o maior da história do país. Só que eu sei que ele não performa, o Cristiano Ronaldo não performa mais igual ele performava antes. E a nível de seleção ele performa menos ainda. Então você vê a dedicação dele em campo, você vê que ele se mata, você vê que ele realmente. Irmão, se você chegar pra ele e perguntar quem é o melhor da história, ele vai falar sou eu, e ele acredita fielmente nisso. E isso é admirável. Eu acho isso admirável. E assistir ele nessa Copa e ver ele se realizar fazendo o seu primeiro gol em um mata-mata e fazendo lá 2 gols contra o Uzbequistão, foda-se que é o Uzbequistão, foi muito foda, tá ligado? E é um bagulho que eu, como fã, falei, entendi o que é inspiração. Entendi. Porque ele não é semelhante a mim, mas ele me inspira a ser semelhante a ele. Sacou? O pensamento? Eu não. Como eu disse lá no último episódio, né? Às vezes eu não conseguia entender como que a galera amava tanto o Gunley. Mas não era porque a galera era semelhante a ele. Talvez fosse em alguns aspectos. Mas eles queriam ser semelhantes. Eles queriam. é, eu vou falar. Imitar esse cara porque ele passava um sentimento, tá ligado? E aí é o que eu falei. Quando você vê a perseverança, a coragem, tudo do Cristiano Ronaldo, você, mesmo não sendo semelhante a ele, você tenta imitar porque aquilo te cativa, aquilo te comove. Acho que é mais ou menos isso, assim, que eu meio que consegui desenvolver desse pensamento da inspiração do último episódio para esse. Sei lá, se faz sentido pra vocês aí, amém. Se não faz, até que pra mim fez um pouco de sentido, assim. Mas eu ainda acho essa questão da inspiração uma coisa muito vaga,
muito e que tem que ser sempre muito mais interna do que externa. Eu, por exemplo, já falei diversas vezes de academia aqui no nosso podcast. E vou continuar falando ad infinito, tá? E o mundo da academia, o que eu digo, o mundo de internet da academia, o mundo que te atinge quando você começa a entrar nesse ramo de academia, pesquisar sobre, é um mundo muito variado. Você pode. Tem conteúdos gringos, assim, de excelente qualidade. Jordan Peterson, Jeff Nippard, tem o Paul Carter, uns caras que falam de treino, assim, são excelentes, excepcionais falando de treino. Você pode entrar nesse mundo. E aí você vai ver mais sobre treino, sobre a dedicação no treino, sobre dieta e tudo mais. Você pode entrar num mundo que é mais um mundo mais jovem, que é aquela parada mais do físico bonitinho para conquistar a mulher e eu não, eu era fudido quando eu era mais novo e hoje agora eu sou fortinho. Eu acho 100% válido. Ah, é idiota, é besta. Idem, independente, são fases. Cada um tem a sua fase, tá ligado? E beleza. Mas eu acho que tem certas paradas que são muito zoadas, tá ligado? Muito zoadas. E aí, uma das coisas que me vem à mente, assim, é sempre, e linka até com o que eu falei sobre essa inspiração e motivação ser mais interna do que externa, é esse negócio do tipo, é até isso que eu falei, vai. Ah, é que hoje eu sou mais fortinho, aí ela me dá atenção. Ai, nossa, a minha ex me largou porque eu era magro, olha como eu tô hoje forte. Pô, cara, tudo bem, tudo bem, tudo bem. João, você, João, de 16 anos, tá bom, João, eu entendi o seu pensamento, tá ligado? Você tem autoestima baixa, você entrou na academia, você melhorou um pouquinho, você tá se sentindo melhor. Talvez você esteja com 5 quilos a mais, mas você está se sentindo melhor. Muito bom, cara. Eu quero que você se sinta assim a vida toda. Mas não tem nada a ver com o outro. É você. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tente externar essa motivação. Traga essa motivação pra si. Queira ser melhor pra si. Evoluir pra si. Não porque você quer esfregar na cara de alguém, mostrar pra alguém que hoje você é. Porque na realidade, o que você era, que você tá julgando, dizendo que melhorou, você ainda é. Porque a sua personalidade aparentemente é a mesma. Só mudou o físico. E aí o físico, foda-se. O que importa é não que necessariamente o físico não importe, mas o que mais importa é a personalidade, como você lida com as coisas e como você percebe as coisas ao seu redor. Se você não. Se você só externa isso, se você acha que tudo é sobre aparência, vai dar errado, pai. Vai dar errado pra você, tá ligado? Então, eu acho uma bobagem inacreditável essa externalização de puta, a ex, sabe essa bobajada? Eu acho uma bobajada inacreditável. Esse conteúdo desses moleque que é tipo, ai, hoje eu tô forte. Parece que a academia o caminho pra realização de vida. Não é. Não é, não é. Ela pode ser um pilar. Ela pode ser algo que te ensina a perseverança, a dedicação. Você fala, pô, irmão, eu odeio treinar perna, mas eu tenho que treinar perna porque tem que treinar o corpo todo. Então tem que treinar perna. E eu não só tenho que treinar perna, como eu tenho que me dedicar no treino de perna. Ah, eu não gosto de treinar isso, mas tem que treinar. Eu não gosto de fazer assim, mas tem que fazer. Ah, eu quero ficar com shape bom, então eu vou me esforçar aqui numa dieta, que é uma dieta um pouco chata de fazer, mas eu vou me esforçar. Você aprende a lidar com situações da vida através da academia. Você não faz academia a sua vida. A não ser que você seja um atleta. Mas mesmo que você seja um atleta, a vida do atleta não é isso, tá ligado? O atleta treina pra si, pra melhorar, pra performar ao máximo no seu esporte. Não pra esfregar na cara do Lucas que fazia bullying com ele. Pelo menos eu acho que não, tá ligado? Porque aí isso é completamente vazio. Isso não leva ninguém a lugar nenhum, tá ligado? Se você só ficar fazendo as coisas pra poder esfregar na cara dos outros que você melhorou, então quando você esfregar não tem mais por que fazer.
Entendeu o que eu quero dizer? Então, externar essa motivação é uma bobagem. Você tem que internalizar essa motivação. E, bom, eu pelo menos vejo assim, né? Falando sobre academia e inspiração aí, eu vejo muito disso. O que mais aconteceu nessas últimas semanas? Eu tenho visto muitos filmes, ultimamente, e espero que não tenha saído esse som porque eu dei uma pancada aqui na mesa. Mas eu tenho visto muitos filmes antigamente. Eu consumo muita coisa, né? Eu vejo muito filme, vídeo, adoro ver vídeo no YouTube, ouvir música. E vamos falar sobre música agora, acho que é legal esse ponto. Não só sobre música, mas sobre cultura. Eu percebo que eu ouvi recentemente uma música do Péricles, tá? Padrão Péricles, todo mundo conhece, chamada Mensageiro do Amor. E tem uma passagem nessa música que o Péricles canta assim, fala assim: "Eu canto pra curar a dor". Quando eu escutei isso, eu falei: "Cara, bingo", tá ligado? É isso. E qual que é o ponto aqui que eu quero trazer? Eu acho que cultura, seja ela música, filme, arte, tipo teatro, pintura, expressão corporal, tipo, tudo isso que abrange o íntimo do ser humano, que é as suas vontades, a sua vontade de se expressar, a sua criatividade, a sua imaginação. Eu acho que isso é o propósito quase máximo da vida. Eu entendo assim, sabe? Eu acho que é muito. A vida média, a vida cotidiana, ela é muito melancólica. Eu vejo assim, pelo menos. Talvez seja uma questão de perspectiva também, mas eu vejo assim, sabe? Esse negócio de vai trabalhar todos os dias e pega transporte e faz as coisas. Eu acho isso tão vazio, eu não gosto disso, sabe? É até uma coisa que eu falo pro meu psicólogo. O meu psicólogo, ele sempre fala assim, ele pergunta sobre o meu podcast, que a gente está fazendo agora, como é que tá, se eu estou fazendo, se eu estou anotando pautas. E eu falo pra ele que eu anoto as pautas, gravo de tempos em tempos aí, praticamente uma vez por mês, duas vezes por mês no máximo, porque eu sempre deixo as pautas passar e deixo eu ter um momento, né, de poder gravar também de boa em casa e tudo mais. E aí, isso aqui é um hobby, por completo, é um hobby. Mas aí, eu sempre falo pra ele, eu falo, cara, é um hobby. Eu lido como um hobby. Tanto que não tem Instagram, a foto de capa é uma foto do ChatGPT, é tudo muito básico, muito arcaico. É literalmente só aperta pra gravar, fala, aperta pra terminar de gravar e posta. Não tem muito segredo, sabe? E eu falo pra ele, cara, é um hobby por completo, mas eu gostaria e transformaria isso num trabalho com os olhos fechados. Porque é criatividade, cara. E eu acho que a criatividade, ela é o propósito máximo da vida do ser humano, mano. A cultura, a criatividade. Você, cara, cantar músicas, escrever textos, sabe? Conseguir falar, explorar os seus pensamentos, os seus sentimentos. Eu acho que isso é o propósito máximo do ser humano. É o máximo que o ser humano pode externalizar para o mundo. É a sua criatividade, porque isso é algo muito único. Tudo bem que, devido às influências que você teve na sua vida, suas referências culturais, você pode ter pensamentos mais enviesados com certas partes, com certas pessoas, mas querendo ou não, a gente é tão individual, ao mesmo tempo que a gente é um conjunto, a gente é tão individual que explorar a nossa criatividade, a nossa imaginação, os nossos pensamentos é algo que tem 7, 8 bilhões de pessoas no mundo. São Existem pelo menos 8 na minha cabeça, tá? Na minha cabeça. Existem 8 bilhões de pensamentos diferentes, cara, que precisariam ser externalizados, tá ligado? E eles não são, eles são reprimidos. Então, quando o Péricles fala canto pra curar a dor, primeiro que ele pode estar sendo o mais básico possível, tá ligado? Ele pode estar falando de amor. Ele pode estar falando assim, a pessoa tá triste, eu canto pra ela ficar feliz e acabou. Mas é isso. É isso, tá entendendo? É externalizar a criatividade dele, o pensamento dele para com o próximo. E só que o que ele externaliza gera esse tipo de sentimento com o próximo.
que é esse sentimento de curar a dor, de dar um conforto, um afago, um alívio. Esse é o pensamento criativo dele, é o intuito dele quando ele externaliza isso. E eu acho que, pelo menos pra minha vida, eu seria muito mais feliz e morreria realizado se eu conseguisse transformar da minha vida, do meu trabalho, do meu cotidiano, algo que me ajudasse a contemplar, pensar e ser mais criativo, tá ligado? Se o meu trabalho me influenciasse a ser mais criativo, pensar mais, falar mais, imaginar mais, conversar mais. Eu acho que sim, tá ligado? E acho que isso seria a minha pessoa, a minha personalidade, a minha persona, minha alma seria o estado perfeito pra minha alma, tá ligado? Acho que é um pouco disso. Meio. Como esse podcast tá bem foda-se, né? Tá totalmente assuntos aleatórios e nem sei se vocês estão conseguindo entender, espero que sim, mas acho que é isso assim o que passa mais ou menos na minha cabeça com relação à criatividade. Outra coisa que, ouvindo música e vendo assim sobre filmes e tudo mais, sobre relações, né? Não só relações românticas, né? Até porque, assim, você pode ver que existem diversas fontes de conteúdo quando o assunto são relações românticas. Porque o amor é o sentimento mais indescritível. Eu acho que o amor é o sentimento mais indescritível que o ser humano pode sentir. O amor, ele é perfeito, ó. Esse pensamento é perfeito. O amor, ele é o que verbaliza melhor a palavra sentimento. Sentimento. Você não consegue, muitas vezes, explicar para o outro o que é o amor, porque ele é o sentimento puro, o mais puro possível. O que é os ciúmes, o que é a inveja, o que é a tristeza, você consegue muitas vezes verbalizar, você consegue muitas vezes objetificar, falar "É por causa disso, por causa daquilo, é porque eu... Agora o amor, quando existe o amor, você não consegue muitas vezes entender. Existe. E, e para você falar, tipo, ah, eu amo essa pessoa por conta disso, disso, disso. É muito difícil. É muito difícil, né? E falando sobre relações românticas, eu assisti há um tempo atrás O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Pra quem nunca assistiu, cara, assista. É um filme fantástico. É Jim Carrey, assim, no seu ápice e, cara, maravilhoso, sabe? É um filme maravilhoso, assim. E eu vou contar spoiler aqui, tá? Se você nunca assistiu, irmão, vai assistir depois você ouve. Ou então escuta spoiler aqui e assiste do mesmo jeito, porque o filme é muito foda, tá? É, basicamente no filme existe uma empresa, essa empresa ela apaga apaga pessoas das mentes das pessoas. Então o Jim Carrey tem uma relação com uma mulher, e aí eles têm uma relação, o filme não mostra assim, meio que não mostra exatamente o tempo de duração da relação deles, mas eles têm uma relação e aí em algum momento a mulher decide apagar ele da cabeça dela porque acha que porque a relação tá indo um pouco mal. E aí ela apaga ele da mente dela e ele não apaga ela da dele. E aí quando ele descobre que ela fez isso, ele vai atrás de fazer também. E aí o filme meio que passa em todo esse momento subconsciente dele de tentar apagar ela da relação, da cabeça dele. Mas um bagulho muito foda desse filme é que depois que apaga, eles se reencontram. E aí eles se reencontram e eles têm aquele negócio do tipo assim, eu te conheço, mas eu não lembro de você, mas eu te conheço. E aí eles recebem as fitas, né? Que eles gravam uma fita antes de perder a memória, né, da pessoa, falando sobre a pessoa. E nas fitas, é, obviamente, se eles estão apagando as pessoas, eles estão apagando porque existe raiva, existe tristeza. Então eles só falam coisas ruins. Então, eu não lembro o nome da personagem do filme, não sei, não lembro se era Kate.
Eu não lembro, não, acho que era um nome diferente. Bom, independente, eu não vou lembrar. Acho que é Kate, na verdade, é o nome da atriz, né? Que acho que é Kate Winslet. Independente, a X. Quando o Jim Carrey tá falando da namorada, ele fala extremamente mal dela. Muito mal. Que ela é assim, ela é assado, ela faz isso, ela faz aquilo, isso e aquilo, isso e aquilo. E quando ela fala dele, ela também fala muito mal, porque ele é assim, ele é assado e tudo mais. Só que isso não é a verdade, cara. Isso não é a verdade. Porque a gente tenta sempre olhar na nossa vida a ótica do relacionamento do 8 ou 80. Ou deu certo ou deu errado. Enquanto estava dando certo, estava dando certo. Quando deu errado, deu errado. E aí a gente vai sempre externalizar, não. A gente vai sempre considerar o final. Então, se o Jim Carrey tivesse casado com essa mulher e morrido ao lado dela, teria, na nossa ótica, que é errada na minha cabeça, teria dado certo, entre muitas aspas, porque eu tô fazendo aspas aqui com a mão. Como eles se separaram e aí quiseram se apagar da cabeça um do outro, deu errado. Mas não é isso. Por que que a gente tem essa necessidade tão grande de rotular as nossas relações, sejam elas românticas ou não, pode ser só fraternais, de amizade, amigáveis, com relações que deram certo e relações que deram errado? Por que que a gente não pode simplesmente falar, cara, enquanto eu estive com fulaninha, foi maravilhoso. Assim, aconteceu, não deu certo, mas amém. A vida seguiu. E eu quero que essa pessoa seja feliz. E talvez se realmente, depois de pensar e analisar tudo, você fale, putz, não, foi ruim desde o começo. Eu que não sabia entender, não quero que essa pessoa seja feliz. Tá bom. Mas por que que enquanto você estava era maravilhoso e agora que você não está é um lixo mais? Então o que que era na realidade? Você entendeu? Porque é muito fácil você chegar no final e falar que perdeu tempo. Eu acho isso o, uma das coisas assim mais idiotas de se ouvir. Você chegar e falar assim, eu perdi tempo com essa relação. Não, não, cara. Você não perdeu. Você não perdeu. Você não. O tempo que você imprimiu nisso não foi perda de tempo, porque você imprimiu com o coração aberto. Você imprimiu com vontade de fazer dar certo. Então, se você teve a vontade de fazer dar certo e não deu certo, não deu, tá ligado? Não, não, não tenha essa ideia do tipo assim, ah, eu tô num namoro. Se eu casar e tiver uma família, deu certo. Ah, se daqui uns 2 anos a gente já não se gostar muito mais e terminar, deu errado. Não, cara, você aprendeu. Tudo bem que nem tudo da vida é aprendizado. Isso também eu acho zoado. Ah, não. Viva a vida porque tudo na vida é aprendizado. Também não é assim também. A gente tem que ter noção das coisas, tá ligado? Também não vou ficar me impondo a situações merdas porque depois eu vou falar que foi aprendizado. Não. Você se colocou na situação merda. Você sabia muito bem. Tinha cheiro de merda, textura de merda e cor de merda. E aí você foi lá e botou na boca porque você queria aprender se era ou não. Não, você já sabia. Também você não é uma criança. Mas você também não é uma criança para falar que se deu errado, não foi para ser, eu perdi tempo. Não é assim também. Não é assim. Existe um meio termo, não é preto e branco. É metade às vezes, não é 8 ou 80. Às vezes é 50, é 40, tá ligado? E aí, no filme, uma das paradas que mais pegou foi justamente isso. Porque no subconsciente, nos flashbacks que o filme mostra, a relação dos dois, eles têm uma relação muito legal. Eles têm uma relação maravilhosa. E, assim, em diversos momentos eles têm uma relação maravilhosa, em outros momentos eles brigam, porque é assim que uma relação muitas vezes é assim. Só que quando começa a chegar perto do fim da relação deles, é só ódio, é só perder tempo, é só essa pessoa é nojenta, essa pessoa é cretina. Não, não é. Porque quando acaba o filme, quando vai chegando no final, eles se reencontram e escutam as fitas deles falando um do outro. Só que eles se olham e não é isso. Porque essa que é a parada, tá ligado? Não é tudo, ou é tudo bom ou é tudo ruim.
E o filme termina com isso, termina com, tipo assim, eles meio que te- tentando a ideia de voltar a se relacionar. E tipo assim, cara, vamos tentar de novo e seja o que Deus quiser, tá ligado? Tipo assim, espero que seja bom. Se não for, a gente vira um cada um pro seu lado e segue sua vida, mano. Porque a vida vai continuar no final das contas, tá ligado? E aí você reduzir as suas interações com os demais a perder tempo ou não, é extremamente vazio, cara. Perdi tempo ou não, me parece até egoísta. Porque eu quero compartilhar o tempo, o pouco tempo que eu tenho da minha vida com o próximo. Então, se eu compartilho contigo, é de coração aberto. Se eu estou compartilhando o meu tempo com você agora, é porque eu quero compartilhar o meu tempo com você agora. E se depois de um tempo a gente não se fala mais, não é mais amigo, não é mais namorado, não é mais esposo, marido, esposo, o que seja, tá bom, tá ligado? Porque enquanto eu estive com você, eu compartilhei o meu tempo de vida com o coração aberto. Eu não perdi esse tempo. Eu ganhei tempo ao seu lado. E é isso, tá ligado? Muito foda, assim. Foi muito foda. Vale muito a pena vocês assistirem aí. Se vocês nunca viram, pode assistir assim que é muito legal, cara. É muito legal. E continuando falando, né? Falei sobre filme, agora falar um pouquinho sobre música. Eu escuto muita música, né? Muita música de todos os tipos, né? E essas últimas semanas eu tava ouvindo muito divas pop. Cara, é até engraçado falar isso. E eu tava ouvindo, juntando já com esse pensamento do 880, eu tava ouvindo Katy Perry. Foda, tá? Eu vou linkar, eu vou conseguir linkar esse pensamento, fique em paz. E eu tava ouvindo aquela música The One Who Got Away, que é basicamente a Katy Perry falando de um relacionamento e que não existe mais, tá? Basicamente isso. Só que diferente do filme, que quando o relacionamento meio que acaba, só fala mal, a música Katy Perry, ela meio que fala como conheceu o menininho, e aí que, tipo assim, eles passaram um tempo juntos e tal. Se eu não me engano, ele morreu na música, alguma coisa assim, né? E aí ela canta meio que se prendendo a isso, tá ligado? E mais, recentemente, eu ouvi o novo álbum da Olivia Rodrigo, que, aliás, considero muito, que se não me engano é You Seem So Pretty for a Sad Girl. Alguma coisa assim, tipo, você é muito bonito pra uma garota. Você é muito triste pra uma garota bonita. Sei lá. Alguma coisa assim, né? Algo de diva pop, padrão. Né? Fala sobre tristeza, tal, 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 tal. Melancólico. Muito bom, aliás. Escutem. E durante o álbum também tem muitos momentos que ela traz essa ideia da relação que se passou e como ela ainda é presa a isso. E é isso que eu queria falar. Por que que a gente é tão preso a relações passadas? Novamente, sejam elas românticas ou fraternais, ou de amizade. Por que que a gente tem tanta dificuldade, e eu me imponho nisso, e eu acho que eu já falei aqui algumas vezes, principalmente com amizades, eu tenho muita dificuldade de assumir, entre aspas, a perda de uma amizade que era tão valorosa pra mim naquele momento de vida. Eu não faço essa questão do 880 que eu comentei, do tipo, a pessoa não é mais a minha amiga, ela é uma filha da puta, ela é uma arrombada, quero que ela se foda. Não, eu olho sempre com olhos de nostalgia para essas relações. E, e me prendo, assim, me prendo um pouco. É óbvio que na música, nas músicas, elas exageram, né? Elas fazem essa hipérbole gigante de, minha vida não continua, eu quero me matar. Porra. Não, eu não sou assim, não tô falando desse sentido. Eu tô falando assim, porque muitas vezes a gente tem tanta dificuldade para poder superar coisas, relações que aconteceram, sejam elas, como eu disse, românticas ou fraternais. O que que nos prende tanto? O que que nos prende tanto? São os sentimentos que tivemos nessas relações? Seja o sentimento, os momentos compartilhados com um amigo que você não é mais amigo, que você se separou,
e se separou por N motivo, né? Pode ser só porque a vida continuou, ou porque teve alguma briga, alguma coisa, ou a relação amorosa que você tinha, né, com seu parceiro, parceira. Por que que a gente se prende tanto a isso? Por que que... Primeiro que eu acho que é muito... Não faz sentido, né? Você... pensando como diz a música, como as músicas falam, né? Como esse álbum da Olivia Rodrigo, essa música da Katy Perry, elas se prendem muito a isso. E isso é triste. Quando você para analisar friamente, você deixar de se relacionar com outra pessoa porque você ainda está preso num relacionamento que já acabou, é triste. Acho que todo mundo concorda nisso, certo? Só que por que que a gente fica tão preso? É só a esperança de que aquilo retorne? Ou é o quê? É medo? É medo de ter uma nova relação e isso acontecer novamente? É a esperança de que retorne a ser como era? É, é, o que que é exatamente? É nostalgia? Eu já falei, né? Eu sou muito nostálgico. Cara, eu tenho amigos assim que não são amigos. Se eu fui amigo da pessoa um dia, cara, eu vou considerar ela minha amiga pra sempre. Se não houve briga, se não houve desavença, se só houve distanciamento por conta da vida, essa pessoa é minha amiga. Tipo assim, se ela precisa de alguma coisa, eu ajudo, porque ela é minha amiga. E eu, quando vejo no Instagram, por exemplo, stories de antigos amigos meus, antigas amigas minhas, que eu já não me relaciono mais, puta, cara, mas isso me dói tanto, velho. Nossa, cara, como dói. E aí eu consigo entender um pouco do que a música diz. Nossa, cara, que sentimento ruim, porque são pessoas que você reconhece de rosto, mas você não reconhece mais. Você sabe quem é, o nome completo, onde mora, como são, mas você não sabe mais como age, como pensa. É como você vê um espelho embaçado. Tipo, você fala, eu sei quem é, mas eu também não sei se é, sabe? E puta, é muito complicado. E realmente concordo com a Katy Perry e com a Olivia Rodrigo. É muito difícil você se desprender de coisas que aconteceram, ainda mais quando tiveram sentimentos intensos envolvidos. Só que eu acho que a gente precisa começar a analisar melhor e entender o porquê que a gente não consegue se prender, se desprender. Pra mim, eu acho que muitas vezes é essa nostalgia e essa esperança de um dia voltar a ser como era, sabe? Não sei como é pra elas e também não sei como é pra vocês, né? Mas eu acho que comigo é assim, sabe? Eu tenho muita dificuldade de aceitar que aquilo acabou e já não é mais como era antes e que talvez, cara, são outras pessoas, tá ligado? Como eu disse, é um espelho embaçado. Eu sei quem é, mas eu não sei se é ainda. E é isso. E a vida segue, né? É o que eu sempre falo, assim, no final das contas a vida vai seguir. E, tá ligado? E acabou, não tem muito o que fazer. Falando sobre nostalgia, eu vi um tweet recentemente que falava assim: é, quando estou apagando fotos da minha galeria, mas desço um pouco fundo demais e encontro fotos de tudo que era perfeito. De tudo quando era perfeito, né? E aí é outra parada. A nostalgia, muitas vezes, ela é tão forte que ela faz com que você ache que há tempos atrás você era muito mais feliz do que você é hoje. E tudo bem, isso pode ser um fato. Não tô falando que, que tudo é ilusão. Não, calma. Vou completar esse pensamento. Mas a nostalgia faz com que você olhe para trás e só pense nos sentimentos bons. Porque, como tem toda aquela ideia, né? Até Freud fala isso. A vida, ela é neutra, quase neutra. E a gente tem lapsos, pequenos lapsos de felicidade. Momentos esses que, por serem momentos felizes,
a gente vai guardar com muito mais facilidade. Então, toda vez que você olha para o passado, você vai tender a olhar para os momentos felizes. E o que foi triste está distante. Porque eu acredito que tudo que é triste só é triste quando é próximo. E o que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os problemas que você tinha naquela época, que talvez você não tenha hoje, ou ainda tenha, eles, quando você olha para o passado, eles são irrisórios, porque eles doíam muito. Os problemas só doem no presente. Você entendeu? Olha que pensamento interessante. As nossas dores, as nossas tristezas, elas muitas vezes só doem no presente. Porque no presente é quando a gente está em constante contato com elas. Então o que nos aflige todos os dias. E por estar presente, a gente sente mais. Só que se hoje eu tenho o, a coisa X que me aflige e a coisa Y que me deixa feliz, daqui 3 anos eu vou olhar para o dia de hoje e eu vou lembrar da coisa Y que me deixa feliz. Não da coisa X que me afligia. Porque o que me aflige dói muito mais no presente do que no passado. Agora, o que me é feliz no presente e me foi feliz no passado. O sentimento é muito maior. Então, quando a gente pensa nisso, nessa ideia de Freud, olha que engraçado esse pensamento. Quando a gente pensa nessa ideia de Freud de que a vida é neutra ou triste num geral, e espero que não tenha estourado o áudio, que eu me mexi aqui na cadeira, e a gente tem lapsos de felicidade, na verdade, a felicidade ela é constante. A gente só precisa saber onde procurar. Porque se o que foi feliz no passado para mim, eu olho hoje e ainda é, ela foi feliz todo esse período de tempo. Eu só não observava. Se o que era triste para mim no passado, hoje talvez já não seja, então passou. Então a conclusão que eu chego é que a tristeza, ela é momentânea, na verdade. A felicidade que dura para sempre. Só basta olhar. Faz sentido isso? Tá entendendo o que eu quero dizer? É lógico que na vida é muito mais difícil você enxergar dessa forma, né, gente? A gente fala assim do mundo utópico, né? O mundo positivista utópico, né? Que a gente vai olhar é, sempre com olhos mais bonitos para a felicidade do que olhos mais tristes para a tristeza, mais feios que seja. Mas pensa comigo, não faz sentido esse pensamento? Talvez uma mudança de visão já seria o bastante para poder ter uma mudança drástica nas nossas relações. Porque, como eu disse, a tristeza dói tanto no presente e quando a gente olha para trás, ela passou. A gente pode ter nova... A gente pode ser triste 100% do tempo. Hoje eu sou triste por conta de A, daqui a um ano eu sou triste por conta de B, daqui a um ano eu sou triste por causa de C. Só que quando eu for triste por causa de C, B e A já passaram. B e A já nem existem mais. Já são lembranças. Ah, lembra quando eu me importava com aquilo? Lembra quando aquilo me afligia? Hoje não me aflige mais, me aflige isso aqui. Agora, se hoje eu fui feliz com A, ano que vem eu sou com B e depois com C, quando eu olhar para o A, eu ainda sou feliz por aquilo. Porque eu fui feliz. Os- A conclusão que eu chego é que o sentimento de felicidade ele é infinitamente maior do que o sentimento de tristeza. Então, a partir do momento que você tem uma felicidade, basta você olhar para ela que ela foi feliz o tempo inteiro. Porque a partir do momento que ela existiu, ela existe para sempre. E a tristeza não. A tristeza é muito mais fraca. A tristeza é um sentimento que te dói muito, ela é muito. Matei a charada. O, o sentimento de felicidade ele é muito mais forte e duradouro, enquanto a tristeza é muito mais intensa. A intensidade da tristeza no presente vai se enfraquecendo com o tempo. Então, ela fica fraquinha, ela some.
A felicidade não. A felicidade, ela pode ser muito intensa ou não, mas ela é. E ela está ali pelo tempo que você quiser que ela esteja, pelo tempo que você pensar nela. Então acho que fazer essa mudança de perspectiva, óbvio, né? No mundo utópico a gente vira essa chave na nossa cabeça e a gente vive pegando a linha azul e a linha amarela do metrô sorrindo. E não vai acontecer, né? Vai tomar no cu CPTM, vai tomar no cu Movida, tá ligado? Motiva, sei lá, porra da concessionária da linha amarela. Mas pensar desse jeito, um pouco que seja, talvez já alivie um pouco a tristeza e a melancolia que é o cotidiano da nossa vida. Tá entendendo? Então, tentar sempre fazer essa mudança pra gente poder viver melhor, sabe? Falando sobre presente e passado, esses dias eu tava pensando. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? E eu penso muito sobre a vida. A minha vida, óbvio, porque eu vejo a vida através dos meus olhos, né? Das minhas percepções. Não tem como eu pensar na vida dos outros. Mas eu tava pensando muito sobre a vida e eu parei pra pensar assim: até quando o tempo joga ao meu favor? Vamos lá. Até quando o tempo joga ao meu favor? Porque eu sou jovem, eu tenho 25 anos. É, Se eu começar a investir, eu já invisto meu dinheiro. E aí sempre falam, quanto mais jovem você começar a investir, mais o tempo joga ao seu favor. Porque o crescimento, juros compostos, blá, 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 blá. Todo esse papo chato que não é o intuito do nosso podcast. Só que vai chegar um momento que eu não ganho mais tempo. Tudo que na minha vida eu vou parar de pensar. Na verdade, olha lá. O que eu não sei nem exatamente o que eu penso. Hoje, quando eu acordo, eu penso mais um dia ou menos um dia? Eu não sei, eu nunca parei pra pensar nisso. Eu tenho mais um dia para ir atrás dos meus sonhos e objetivos ou eu tenho menos um dia? O pensamento racional me induz a dizer que eu tenho menos um dia, porque cada dia que passa eu estou mais perto da minha morte. Então faz sentido que eu tenha todos os dias menos um dia. Mas o pensamento filosófico e talvez da minha juventude ainda faz pensar que eu tenho mais um dia para chegar lá, onde eu sonho. O que, entre certos, se você parar para pensar, não faz muito sentido, né? Porque na realidade, olha que legal que me veio na cabeça agora. Na realidade, eu, por ser jovem, deveria pensar menos um dia. Porque eu ainda sou jovem. Eu deveria aproveitar de minha vitalidade física e mental para me dedicar ao máximo e ir atrás dos meus objetivos. Então, todo dia que eu acordo e eu termino o dia, na verdade, todo dia que eu acordo e eu olho para aquele dia, eu tenho que pensar menos um dia que eu tenho. Aliás, melhor, todo dia que eu deito para dormir, eu penso, eu deveria pensar, menos um dia, né? Até o dia que eu morrer. Menos um. Hoje foi menos um. O que que eu fiz hoje que me levou a estar 0,0000000000001% mais próximo dos meus sonhos, né, futuros, sejam eles quais forem. E quando eu estiver velho, 60 anos, já começando ali a decadência, eu devo acordar e pensar mais um dia. Porque o que me vem na cabeça, e olha que engraçado me ver isso, e eu não sei muito porquê, mas me vem a pensar que, enquanto eu sou novo, eu olho para o tempo com pessimismo, porque o tempo joga contra mim.
Porque eu sou novo e cheio de vitalidade. Então é claro que, entre muitas aspas, eu não vou morrer. Logo, o tempo passa e eu preciso aproveitá-lo ao máximo, porque a minha morte está chegando e eu não estou me empenhando a chegar onde eu sonho em chegar. Quando eu for velho e, em teoria, eu já tiver chegado onde eu quero, eu vou acordar e pensar: mais um dia que eu posso viver o que eu construí. Faz sentido isso? Não sei se faz sentido isso. Na verdade, esse pensamento é muito escroto, né? Porque, porra, como que eu vou olhar. Como que eu vou acordar e pensar menos um dia? Porra, vai tomar no cu, né, caralho? É mais um dia nessa porra. Só que é mais um dia com sangue nos olhos. Não é mais um dia, mais um dia que eu vou pegar a linha azul. Porra. Mais um dia que eu vou pegar a linha amarela. Porra. Não. Mais um dia, vamos pra cima. Não menos um dia, sabe? Por que que eu vou me apegar ao passar do tempo com pessimismo? Não faz sentido isso pra mim, eu acho. Vai que abriu um. Fechou. Não faz sentido pra mim, eu acho. Eu- Seria muito melhor que eu me apegasse com otimismo. Mais um dia, vamos pra cima, é nóis. Menos um dia, vou morrer? Então me mata logo. Vou ficar me remoendo. Todo dia eu vou ficar pensando que eu vou morrer? Eu não quero. Não quero, não me faz sentido. Entendeu? Bom, bom trecho do podcast falando sobre passagem de tempo, cultura e tudo mais. Outra coisa, tá? A gente falou sobre nostalgia e recentemente eu recebi aquelas notificações, pra quem tem Android vai entender bem, tá? Google Fotos, vira e mexe, ele manda recordações de 8 anos atrás, 9 anos atrás, 10 anos atrás. E recentemente eu recebi uma recordação de uma página, de um canal no YouTube. Era uma página de Facebook, um blog, e um canal no YouTube que eu assistia muito, que era o Leninja. Que hoje, aliás, se eu não me engano, o Ninja Rosa, que era um dos integrantes, morreu. Já tem um tempo já, né? Hip. Descanse em paz, Ninja Rosa. Mas é muito louco você encontrar coisas que eram tão significantes pra você numa época e hoje elas não são mais, porque obviamente a gente muda. A tendência é que a gente mude. Só que é muito louco você encontrar essas coisas, porque você tem aquele sentimento, não inteiro, mas um pouco daquele sentimento de volta, sabe? Quando eu vi essa recordação do Leninja, eu falei, caraca, mano, olha, que legal. Me veio lembranças, sabe, dessa época. E aí, junta perfeitamente com o que eu disse há uns minutos atrás sobre como os sentimentos felizes perduram na nossa vida muito mais que os sentimentos tristes. Porque a lembrança do Leninja de 10 anos atrás me trouxe felicidade. Porque, como eu disse, o que fica e perdura mais é a felicidade, a tristeza passa. E eu era triste naquela época, eu tinha questões. Só que aquilo não me cabe mais. Agora a felicidade ainda me cabe. E é muito louco, né? A gente encontrar esses, essas coisas significantes, sejam elas músicas, livros, vídeos, filmes, foram tão significantes pra gente em uma época e hoje em dia, assim, não são mais. Eles só trazem um sentimento de nostalgia, mas já não nos cabe mais porque a gente mudou, sabe? E... Mas é muito legal, é muito feliz você reencontrar. É isso. Achei que esse pensamento ia dar em mais coisa, mas não deu não. O que mais aconteceu? Cara, essas semanas foram muito tranquilas, assim, de vida, de pensamento. Que nem eu falei, a vida cotidiana, ela ganha, né? O mundo sempre ganha de você, cara. Acho que a gente trava, e isso é justo, a gente trava uma batalha constante contra o mundo todos os dias. Eu penso assim, pelo menos.
O mundo ele vai tentar te subjugar de todas as formas, tá? Ele vai te colocar em transporte público lotado, ele vai te colocar no trem que pega fogo, ele vai te colocar no trânsito, ele vai te colocar no emprego que talvez você não goste, um emprego que até talvez você goste, e ele vai te cobrar um milhão de coisas e te entregar um tempo baixíssimo, sabe? E ele vai te subjugar. O mundo, ele sempre te subjuga. A gente tá sempre de quatro pro mundo, tentando levantar e o mundo te empurrando para baixo, como se a gravidade fosse 4 vezes mais forte do que ela é. Mas o simples ato de tentar levantar perante ao mundo já é o suficiente para me motivar a continuar, tá ligado? Cada um tem a sua parada. Mas, por exemplo, eu fazer isso aqui que eu tô fazendo, deixa eu beber um pouco de água porque eu tô falando bastante. Eu fazer isso que eu faço, de observar o mundo e observar os meus pensamentos no cotidiano, anotar e vir falar aqui no meu podcast, eu externar isso no meu podcast, externar isso com meus amigos, com meu psicólogo, eu escrever alguns textos para colocar no meu Substack, isso pra mim é eu tentar constantemente levantar perante ao mundo, tá ligado? E isso pra mim já basta. Isso pra mim já me motiva. Então, isso aqui é muito legal. Como eu falei no início do podcast, eu acho que explorar a criatividade, a imaginação, é a coisa mais foda que o ser humano pode fazer. Porque o campo do pensamento, ele é infinito, infinito. E isso não é assustador. Isso é muito foda, isso é lindo. É lindo que eu possa ficar 50 minutos aqui num episódio falando sobre coisas que eu vivi no meu cotidiano, sabe? E eu acho que todo mundo devia. Não, também não, sabe? Eu anotei um ponto aqui no meu podcast. Nessa de ver filme e tudo mais, eu gosto muito de comédia romântica, né? E eu percebo muito que em comédia romântica tem aquele sentimento, né? Do I can fix her, né? É sempre muitas vezes, né? Não sempre. Muitas vezes é o cara apaixonado e a menina, e aí, não, vou consertar ela, vai dar certo, a gente vai viver o romance e tal, tal. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Idem, né? Isso me lembra muito o 500 Dias com Ela, né? Que eu falei uns episódios atrás. Que era muito isso, né? O cara acredita no amor pra caramba e a menina não acredita. Aí ele, eu vou arrumar ela e tudo mais, e ele pumba, ele dá com a cara no chão, né? Se fode. Nesse filme, no caso, ele se fode. E eu fico pensando, de onde vem esse sentimento? Esse sentimento do I can fix her, né? Esse sentimento de eu vou fazer o bem pra ela, ou que seja, se a tradução for mais ou menos isso, ele vem do mesmo lugar desse meu sentimento de eu queria que todos pudessem ter a oportunidade de explorar a sua criatividade e seus pensamentos da maneira com que eles queiram. Por- Porque de onde vem esses sentimentos? Ambos os sentimentos vêm de eu tentar imprimir ao outro a minha visão de mundo, entendeu? Eu falar que eu quero que os outros é, tenham, né, que explorar o seu sentimento e a sua criatividade para se sentir bem, é só na verdade eu tentando impor ao outro a minha visão de mundo. Porque no meu mundo, e como eu disse no início, o mundo através dos meus olhos, que é apenas a maneira com que eu vejo o mundo, é a única maneira que eu consigo ver o mundo é através dos meus olhos, das minhas sensações e sentimentos, perdão, só faz sentido se vier acompanhado da criatividade e da imaginação e dos pensamentos. Então, eu querer que o outro faça isso também é até um pouco egoísta da minha parte. Porque quem sou eu para fazer com que o outro tenha, talvez, que ter
a mesma visão de mundo que a minha? Ah, eu tô me colocando então como um deus da parada. E esse sentimento de que aparece muito em filmes de comédia romântica, de eu conserto ela, é isso. É um altruísmo disfarçado de egoísmo. Porque, na verdade, eu acho que existe sim altruísmo. Existe. Quando eu digo que alguém, que as pessoas só seriam felizes se elas conseguissem explorar a criatividade delas e os pensamentos da maneira com que eu exploro, é um altruísmo entre partes, porque eu quero que elas se sintam bem como eu me sinto. Quando eu digo quando eu digo, né? Quando no filme o cara quer consertar a menina, é um altruísmo porque ele quer que ela se sinta bem como ele se sente ou na relação que eles têm. Só que isso também é egoísta, porque eu tô impondo ao outro a minha visão de mundo, e a minha visão de mundo é única pra mim. Então, na verdade, eu não tô tentando ser altruísta pro outro se sentir bem. Eu só quero que ele me complete ou me valide. Sim, não sei se dá pra entender. Talvez falando sobre criatividade e tudo mais, seja mais altruísta do que egoísta. Agora pensando exclusivamente nesses filmes de comédia romântica, nessas relações, né, toda essa ideia, né? Existe a ideia masculina e feminina, tá? Como eu sempre digo aqui, eu falo da parte masculina porque eu sou homem e eu vivo o mundo masculino. Se você, menina, tem outra percepção, perfeito. Compartilhe comigo. Seria muito legal. Aliás, um dos meus objetivos aqui em algum momento desse podcast é fazer um episódio com alguma amiga minha, tá ligado? Pra gente poder realmente ter esse embate de ideias, assim, essa. Não, não embate, não no sentido de eu criticar e ela discordar, não isso, mas essa completude de ideias. Mas esse sentimento perante as relações do I can fix her, I can fix him, eu acho que ele parte muito, na verdade, de um altruísmo disfarçado, de um egoísmo disfarçado de altruísmo. Porque a gente, na realidade, quer impor ao outro a visão que nós queremos, porque a visão que nós queremos, nós somos o centro dela. Pum! Entendeu? No meu mundo, eu sou o centro dele. Eu sou o centro do meu mundo. E eu querer impor o outro a minha visão parte da centralização do mundo do outro em mim. Então, quando você tem essa ideia do eu te ajudo, não, isso, não, não vai ser assim, essa ideia do eu vou consertar aí, não sei o que lá, você só tá, na verdade, querendo moldar o outro, a sua percepção, para que o outro faça do mundo dele você. E aí você se valida. Ó, entendeu? Então, na realidade, o, o I can fix her, o eu conserto ela, é você dar a liberdade dela ser quem ela quer ser. Se, eventualmente, a visão de mundo dela for compatível à sua, ótimo. Talvez vocês se completem, tá ligado? Se não for, talvez vocês se escolham. E aí vocês continuem juntos. Então, por exemplo, no filme 500 Dias com Ela, ele trata a relação, em muitos momentos, com isso. Com do tipo, ela disse pra mim que não acredita no amor. Eu vou fazê-la acreditar. Mas eu vou fazê-la acreditar no amor em mim, não no amor que ela quer. E aí justamente no filme ele toma esse choque, porque no final do filme ela admite que ela estava errada, que o amor existe. Só que o amor não existe nele. Eu não lembro o nome do personagem, Matt? Não lembro. Mas o amor existe, não existe nele. E toda a tentativa dele de fazer ela acreditar no amor não era no amor do cara que ela casa no final, que não é ele.
era no amor que ele queria, que ele só queria pra ele, entendeu? Então, na verdade, esse sentimento é puramente um egoísmo travestido de altruísmo, porque é só a sua imposição no outro, para que o outro te complete, te valide. Acho que é isso. Cara, muito legal essa corrente de pensamento. Legal. E, já para finalizar, tem mais pautas aqui, mas eu vou deixar para falar num próximo. A conclusão disso, de tudo que eu falei hoje, de tudo que eu falei, cara, desses sentimentos de altruísmo, esses sentimentos de egoísmo, dessa percepção de a vida é um dia mais ou um dia menos, de como que a gente absorve as coisas, de nem tudo valeu e valeu, ou nem tudo não valeu, não valeu. Na verdade, muda, varia o contexto. Tudo isso se completa com um pensamento que eu coloquei aqui e que eu vou tentar contextualizar um pouco. A minha mãe, ela já passou por maus bocados assim inacreditáveis na vida, tá ligado? Um desses maus bocados foi ter tido experiências horríveis com empregos. Normal. Acho que todo mundo em algum momento teve uma experiência razoavelmente ruim com empregos, né? E a minha mãe, ela é aposentada hoje, ela foi professora. A carreira dela foi como professora, né? Professora de escola pública e tudo mais. Antes de ser professora, ela fez um estágio numa escolinha, né? Minha mãe, ela deu aula para crianças de 4, 5, 6 anos, se eu não me engano. E antes dela dar aula para essas crianças, assim, como concursada, ela deu numa escola particular. E ela teve experiências horríveis, 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 muito ruins, e que fizeram por muitos momentos ela desacreditar que ela queria ser professora, sabe? E só que tem uma coisa que minha mãe ela nunca me falou com as palavras, mas ela nunca me falou com as palavras, mas ela me ensina com as histórias. Que no final, cara, a vida se resume a uma palavra, mano, e é coragem. Eu acho que já teve um momento em algum podcast antigo, assim, uns 2, 3 episódios atrás, de eu falar sobre isso, sobre coragem. Mas, cara, você ter a coragem de persistir em algo que muitas vezes a experiência inicial foi ruim e depois aquilo se pagar, porque se pagar no sentido sentimental, tá? Não no sentido monetário, foda-se o dinheiro. Você ter coragem de se expor a algo e aquilo ser ruim e você dar outra chance, porque você acredita que aquilo, aquilo é aquilo. Você entendeu o que eu tô falando? É o que dá sentido à vida, valor à vida, tá ligado? É você ter coragem de se expor. Então, no final de tudo, seja tendo um dia a mais ou um dia a menos, seja sendo altruísta ou egoísta, seja vivendo a sua rotina, indo pro trabalho, ou tentando viver a vida através da sua criatividade e dos seus pensamentos. Seja com inspiração ou sem, tá ligado? A coragem é o primordial. A coragem de perseverar, de não recuar e de se expor é o essencial pra você, cara, chegar no último dia e falar, valeu, tá ligado? E aí é o único momento da nossa vida que, por mais assustador que seja,
a gente vai ter que olhar e falar: perdi ou não tempo? Eu acho que vai ser quando a gente tiver pra morrer, mano. Quando a gente tiver pra morrer, vai ser um momento que a gente vai falar: e aí? Puxando a capivara aqui. Perdi tempo? 80 anos eu perdi? Ou 80 anos valeu? E eu acho que quando você escolhe a coragem, vale de todo jeito. Acho que é isso. Acho que é um pouco disso. É isso. Episódio de hoje, muito bom. Muito obrigado aí a todos que estão ouvindo. Todos aí que dão um like. Ao meu primo Marcos aí que tá sempre escutando também e me dá alguns feedbacks também. Pô, muito legal. E nem eu falei, eventualmente eu vou dar uma atenção, um carinho um pouco maior aqui ao nosso projeto. Fazer uma thumb um pouco melhor, algumas coisas assim um pouco mais legais aí, tentar dar um up. Mas por enquanto vai do jeito mais cru possível mesmo, que é o jeito que tá agora. Muito obrigado a todos que ouviram. Considerem compartilhar esse episódio, dar um like, mandar uma mensagem, manda um e-mail, deixa um comentário aí. Se você quiser me dar uma sugestão de pauta no e-mail, me quiser me contar uma história no e-mail, falar alguma percepção sua sobre o episódio no e-mail, manda aí. Numa dessa eu posso até comentar no próximo episódio aí e gerar um debate legal, um assunto legal. Então, interajam aí da maneira que vocês quiserem. Muito obrigado a todos que ouviram. 11h40, 1h11 de episódio. Esse episódio foi fantástico. Muito obrigado e bom domingo a todos.